Oi, boa noite. Meu nome é Indira. Eu sou trabalhadora da Casa Espírita, Paz do Bem a Todos. E hoje eu vou comentar um pouco sobre o Evangelho, capítulo 25. Buscai e achareis. O item é ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabereis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àquele que lhes pedem. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análogo a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Logo no começo aqui desse capítulo, eles falam sobre a lei do progresso e a lei do trabalho. Eu vou começar falando um pouco sobre a lei do progresso, que já vem no próximo parágrafo, ele já fala um pouco sobre isso, que ele fala sobre o desejo incessante do melhor. Ele fala assim: Deus deu aos homens a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através de suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, e as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual, e é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, ele fala aqui sobre a questão da lei do progresso, que o homem, ele, diferentemente dos animais, ele tem essa vontade sempre de estar melhorando de vida, A gente consegue um emprego, a gente quer sempre estar conseguindo um cargo melhor para poder estar sempre evoluindo. A gente termina o primário, a gente vai para o ensino fundamental, vai para o ensino médio, a faculdade, sempre está tentando evoluir, sempre tentando melhorar. Quando a gente começa um negócio, a gente está sempre tentando melhorar para ter mais qualidade e conseguir mais os nossos objetivos. Isso é o progresso. Todos os seres humanos têm essa vontade sempre de estar melhorando. E aí ele traz bem aqui na frente uma passagem que eu achei super interessante, que ele fala assim: por que a humanidade tem essa vontade do progresso? E aí explica um pouco também sobre a questão da reencarnação, que eu vou ler aqui um pedaço. As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos. Tendo tudo a fazer, tudo a aprender, não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. E aí a gente entende mais ou menos o seguinte, que é como se, por exemplo, se não houvesse a reencarnação, tudo que foi evoluído naquela reencarnação, a gente morreria e não iria evoluir. A gente iria evoluir muito mais devagar do que a gente evolui hoje, Porque é como se a gente deletasse tudo que a gente aprendeu na reencarnação. Então, se a gente morresse e acabasse por ali, não ia ter evolução. A evolução ela ia ser bem devagar, porque ia ter que passar de geração para geração, bem vagarosamente. Em vez da gente trazer essas coisas que a gente aprende no mundo espiritual, de trazer essas coisas que os espíritos nos iluminam e tudo mais. E aí ele continua: a alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirido cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então é essa mais ou menos a evolução civilizatória da humanidade, Ela passa de uma
condição de bárbaros, né? Que seria o que a gente entende pelos vikings, né? Que eram violentos e tal, e para uma condição mais material, que eu poderia dizer que seriam, por exemplo, os europeus, né, na época lá da colonização, que eles tinham muitas revoluções, da primeira revolução mundial, revolução industrial, e eles tinham muitas tecnologias, muitos avanços, era uma sociedade muito avançada, muito rica materialmente. E a gente pode ter também uma evolução, como eram, por exemplo, em comparação àquela época de 1500, né, as tribos indígenas, né, que tinham essa questão mais de trazer a natureza, de valorizar o hoje, de valorizar a natureza, de não, como é que chama? Caçar para guardar, né, caçar só aquilo ali que há nas suas necessidades, que era essa a ideia dos índios, né, então eram duas sociedades que viviam lado a lado, mas que elas tinham evoluções diferentes. Uma era mais evoluída moralmente, mas materialmente não tinha muitas tecnologias, né? E a outra tinha mais evoluções tecnológicas, mas moralmente completamente corrupta, cheia de coisas, obviamente uma generalização, né? E aí eu trouxe aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, que também falam um pouco sobre a lei do progresso. A primeira questão que eu trouxe é uma questão que trata sobre a evolução em tempos diferentes, né? Que é a questão 678. No mundo dos aperfeiçoados, o homem também é submetido a essa necessidade do trabalho? Aí ele fala: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Ou seja, o trabalho vai ser mais intelectual. Mas nem por isso penses que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. E essa questão da ociosidade me lembrou muito o momento que a gente está vivendo na quarentena, né? Que muitas pessoas estão sendo incapacitadas de estudar, de trabalhar, de ter a sua rotina. E a gente consegue enxergar o ócio, né? Uma coisa assim muito frustrante, né? Para muitas pessoas, né? Porque a gente tem ali os nossos objetivos, a gente estudou, a gente se programou para ter tudo aquilo ali, e aí do nada todo mundo teve que parar. E ficar sem fazer nada é muito irritante, né, para muita gente. E aí eu entendi muito isso nessa parte aqui do Livro dos Espíritos. Uma outra questão que eu trago também é a questão... essa questão que eu acabei de ler, desculpa, eu esqueci de falar, é a 678, certo? A outra questão que eu vou trazer agora é a questão... só um minuto. Questão 779. O homem tira de si mesmo energia para progredir ou o progresso é apenas um produto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo. De mesma maneira, é nisto que os mais avançados contribuem para o progresso dos outros pelo contato social. E é aí que está essa questão que eu tinha falado dos índios e dos colonizadores, né? Que eram duas civilizações que viviam na mesma época, mas que estavam evoluídas de maneiras completamente diferentes, né? E teoricamente eram para uma trocar experiências com as outras, né? Os europeus trazerem as tecnologias e os índios trazerem as ideias morais. Mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Por quê? Porque ambos os dois não estavam em níveis suficientes para evoluírem juntos. Eles estavam, os europeus, né, eles acabaram dizimando aquilo que era diferente, porque eles não tinham a concepção que a gente tem hoje em dia de respeitar as culturas diferentes e tentar aprender com elas, que é uma coisa que a gente entende hoje em dia. Mas antigamente, né, nessa época, as pessoas elas tinham medo do diferente, né? Tanto que na época, a Igreja Católica, né, infelizmente, naquela época, ela acabou queimando Galileu Galilei por trazer uma ideia diferente, né? Então, isso vai a evolução do ser humano. Hoje em dia, a gente já consegue conviver em paz, né? Algumas pessoas ainda não evoluíram o suficiente, mas muitas pessoas conseguem conviver com culturas diferentes, né? Outra questão que eu vou trazer aqui é a questão 788, o item A. Como
progresso intelectual pode levar ao progresso moral. Favorecendo a compreensão do bem e do mal, o homem, então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ou seja, quanto mais conhecimento você adquire, mais responsabilidade pelos seus atos você tem. Por isso que muitas vezes a gente se horroriza quando uma pessoa ela tem faculdade, ela tem graduação, várias coisas, ela comete algum crime muito bárbaro, um crime de violência, alguma coisa, a gente fica um pouco, acha estranho. Por quê? Porque normalmente essas pessoas que têm mais conhecimento, a pessoa que ela teve acesso a mais informações, normalmente ela também consegue evoluir moralmente, E normalmente ela teria que ter mais responsabilidade pelos seus atos, por ter essa maior quantidade de conhecimento. Mas nem sempre é isso que acontece, Mas aí, essa pessoa que tem mais conhecimento, ela com certeza será muito mais julgada do que uma pessoa que tem menos conhecimento. Uma pessoa que, por exemplo, comete um acidente, Porque ela não tinha conhecimento daquilo ali que ela está mexendo, que ela está vivendo, por exemplo. E a última pergunta que eu vou trazer aqui é a questão 785. Que fala mais ou menos assim, que eu acho que resume bastante o que a gente está trabalhando aqui. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Que é exatamente uma coisa que a gente tem visto, Que eu vou citar um exemplo próximo, que foi a questão da OMS, que está tentando descobrir a vacina, E infelizmente o presidente dos Estados Unidos disse que estava tentando fazer com que, se essa vacina fosse descoberta pelos Estados Unidos, eles iriam manter a monetização, Em vez de ser o que a OMS queria, que seria para distribuir para todo mundo, que seria o certo, para poder todo mundo voltar ao normal e tal. E aí a gente vê exatamente essa questão do egoísmo e do orgulho, Que ele não está pensando nem no próprio país dele, porque muitas pessoas, se as pessoas continuarem adoecendo, o país nunca vai conseguir voltar ao normal, Então, se você libera essa vacina para todo mundo iria voltar ao normal. Ok, agora eu vou falar um pouquinho sobre a lei do trabalho. A lei do trabalho, voltando aqui para o Evangelho, ele traz aqui no item 3 do capítulo 25, Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. Por isso, fez-lhe do trabalho uma necessidade, e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Desta maneira, serás o filho de tuas obras. Delas terá o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Que é basicamente um resumo da lei do trabalho. Que o homem, Deus deu a gente um corpo para a gente trabalhar fisicamente, E deu a gente também a inteligência para a gente poder trabalhar intelectualmente e moralmente, E aí eu separei aqui algumas questões também do Livro dos Espíritos. E aí a primeira questão que eu vou trazer aqui é a questão 678, que ela vai falar... 679, perdão. Vai falar um pouco sobre o trabalho. Então, o homem que possui bens suficientes para garantir sua subsistência está liberado da lei do trabalho? Aí ele responde: talvez o trabalho material, mas não da obrigação de tornar-se útil de acordo com suas possibilidades, nem de aperfeiçoar sua inteligência ou a de outros, o que também é um trabalho. Se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência não é obrigado a alimentar-se com o suor de seu rosto, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube adiantamento lhe der maior tempo livre para fazer o bem. Então, o que é que isso quer dizer? Cada pessoa vai ajudar o progresso do mundo da sua maneira. A pessoa que ela não tem tantas condições financeiras, ela vai ajudar naquilo que lhe é possível. E a pessoa que ela tem condições financeiras, ela pode ajudar
sem ser o trabalho braçal. Ela pode ajudar de maneira intelectual, né? Ela tem condições de investir em ciência e em pesquisa, né? E aí, por exemplo, a pessoa que a gente está vendo muito agora na quarentena, né? Pessoas que têm condições estão doando dinheiro, doando máscaras, doando alimentos para pessoas que não estão podendo trabalhar agora na quarentena, porque são pessoas que estão em condições de risco, são pessoas que têm idosos em casa, que têm que priorizar a saúde, né? E aí estão doando essas coisas, que é uma coisa maravilhosa. Mas infelizmente tem outras pessoas que têm as suas empresas, né? E só querem que a quarentena acabe logo para poder voltar a produzir dinheiro para elas mesmas, né? E não para o futuro da nossa população, sem pensar que os próprios funcionários de suas próprias empresas, se eles não estiverem com saúde, eles não vão poder trabalhar, né? Enfim. A próxima questão que eu vou trazer aqui é a questão 680, que diz assim: não há homens impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Aí a resposta: Deus é justo, ele só condena aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive à custa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil de acordo com suas capacidades, ou seja, cada pessoa pode arranjar uma forma de ter um trabalho. E aí eu me lembrei muito do Stephen Hawking, né? Que é aquele cientista que ele tem aquela doença, eu não me lembro exatamente o nome, mas que ele fica paralisado na cadeira, né? Ele não consegue se mexer, ele mal consegue falar. Ele fala através de um computador que lê os olhos dele, né? O movimento dos olhos, ele digita. Então é muito difícil ele conseguir se comunicar. E mesmo assim ele fez grandes descobertas para a ciência. Então mesmo ele não conseguindo ter o corpo dele físico, ele conseguiu trabalhar a inteligência dele e tentar ajudar a evolução intelectual do mundo. Então cada um tem o seu objetivo, o seu destino, a sua função no mundo. E a gente pode trabalhar, nem que seja um trabalho bem pequenininho, mas, por exemplo, um trabalho que assim, a gente às vezes acha que é insignificante, né? Que é o trabalho de gari. Mas imagina se não existissem os garis. A nossa cidade seria mais suja do que ela já é, né? Então, é muito importante o trabalho de gari. É um trabalho que às vezes é muito menosprezado, mas deveria ser muito valorizado, porque eles ajudam a manter a cidade limpa, a diminuir a poluição, salva o planeta. Então é um trabalho assim, altamente importante para o nosso planeta, assim, sem palavras para eles. E a gente então, cada trabalho minúsculo que seja, ele tem que ser valorizado. E a última pergunta... Não, eu já terminei as perguntas. E aí, eu vou ler mais aqui um item que ele fala aqui no final. Ixi, tá quase acabando aqui. Que ele fala assim, no final ele fala assim: caminha e chegarás, encontrarás pedras sobre teus passos, olha e tiras tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiserem pregar. E aí eu lembrei mais ou menos assim de uma questão assim, esse evangelho, ele resume bastante uma ideia assim de como a gente está fazendo uma viagem, né? A gente vai fazer uma viagem e aí a gente compra passagem, a gente olha o hotel, a gente vê qual o valor das coisas lá pra gente levar um dinheiro legal, a gente vê se é frio, se é quente, pra gente levar as roupas necessárias, a gente faz toda a preparação, leva o carro na oficina e tal, e aí tá tudo certinho, tudo bonitinho, e aí no meio da estrada o pneu passa em cima do prego e fura. Acabou a viagem. E aí é mais ou menos isso, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente também não pode deixar de se conectar com Deus, né? A gente não pode esperar que nada vai acontecer na nossa viagem se a gente não fizer a nossa parte, mas a gente também tem que se conectar com Deus. Que seria o quê? Se a gente tivesse rezado antes da gente viajar, a gente poderia evitar que acontecesse esse acidente. É óbvio que tudo acontece por um motivo e uma razão, né? Mas a gente sempre pode se manter conectado com Deus e tentar evitar esse tipo de intempérie.
É isso, gente. Já tá acabando o tempo. Acho que já passou um pouquinho do tempo. Mas eu espero que vocês tenham entendido e gostado. E é isso. Boa noite. Como é que desliga?